Muito bem, aos alunos aí da Escola Estadual Engenheiro Caldas, meus queridos e amados alunos do nono ano. Então a revisão agora é para o nono ano. E é uma revisão, nós vamos dividir essa revisão de prova em dois blocos. Primeiro eu vou falar sobre as principais religiões do mundo e depois nós vamos discutir os outros assuntos que serão cobrados na prova. Então, eu escolhi sobre as principais religiões, que é um assunto relacionado à fé e que é meio complicado de entender. Então, eu vou procurar detalhar, assim, facilitar bem, né? Escolhi algumas questões aqui na internet e relacionado a essas religiões que nós vamos falar e vou discutir essas questões e depois eu vou, sobre aqueles assuntos discutidos nas questões, eu vou planejar questões para a prova. Não necessariamente as mesmas questões discutidas aqui, mas vai facilitar bem se você entender o que nós vamos falar aqui, né? Bom, então, sobre as principais religiões, os autores do livro aqui, né, do livro que nós adotamos, são Mellen Aras e Sérgio Aras, né? Livro do nono ano, Expedições Geográficas. E aí, eles começam falando sobre o cristianismo e o islamismo, né? As duas maiores religiões do mundo. E aí depois ele estende o comentário ao hinduísmo, que é a terceira maior religião do mundo, né? Ele mostra que um gráfico, ele é um ótimo gráfico para se colocar numa prova, né? É um gráfico de pizza, né? Olha só, em círculo, que destaca aqui a distribuição da população mundial por religiões. Então, esses dados são de 2012. Então, coloca aí, por exemplo, o cristianismo como a maior religião do mundo, né? Mais de 23% da população. Depois vem o islamismo com a segunda maior religião do mundo. E depois o hinduísmo, a terceira maior religião do mundo. E aí, por último, a gente vê aí o judaísmo, a menor religião do mundo atualmente, que tem menos adeptos no mundo, com a média de 0,2%. E grande parte da população sem religião, né? Os que não têm religião nenhuma aí também, da maioria aí da população mundial, né? Então, este gráfico, ele nos revela aqui, então, 23,2% da população mundial cristãos, né? Ou melhor, 31,5% são cristãos. Já 23,2% são muçulmanos, ou seja, seguidores do islamismo. 15% são hinduístas. 7,1% são budistas, 5,9% são animistas e 0,2% são judeus. E outras religiões têm 0,8%. E 16,3% dessa população mundial são sem religião, pessoas sem religião. Então, como nós falamos aqui, vamos entender um pouco o judaísmo para depois a gente falar sobre o cristianismo e o islamismo. Porque primeiro veio o judaísmo, depois veio o cristianismo e posteriormente, por volta do século 622, ou seja, do ano 622, século 7 depois de Cristo, aí surge o islamismo. Então vamos ver o que nos fala aqui o site do Brasil Escola sobre o judaísmo. O judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo. Originou-se por volta do século 18 a.C., quando Deus mandou Abraão procurar a terra prometida. Seu desenvolvimento ocorreu de forma conjunta ao da civilização hebraica, através de Moisés, Davi, Salomão, etc. Sendo que foram esses dois últimos os reis que construíram o primeiro templo em Jerusalém. Então, Davi e Salomão foram os dois últimos, foram os que construíram lá o primeiro templo em Jerusalém.
E aí os judeus acreditam que Javé, ou Jeová, em português, seja o criador do universo. Um ser onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, eles acreditam que Jeová é o Deus criador de todo o universo, de tudo que existe, e que Jeová é um ser que é onipotente, ou seja, tem todo o poder. Ninguém tem mais poder do que Jeová. Né? É onipotente, todo o poder. Ninguém tem mais poder do que Jeová. É onipresente, ele está presente em todos os lugares, independente de que tipo foi este lugar. Se ele é onipresente, está em todos os lugares. E também ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ninguém sabe mais do que ele, porque ele tem o conhecimento de tudo. E que influencia esse judaísmo, esse pensamento judaísmo, ele influencia todo o universo e tem uma relação especial com o seu povo. Ou seja, o Deus do judaísmo ele influencia todo o universo e tem relação especial com o povo dele, que é Jeová. O livro sagrado dos judeus é a Torá, ou Pentateuco, revelado diretamente por Deus. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos, né? O cristianismo tem. Então, para o judaísmo, o pecado mais mortal de todos é o da idolatria, ou seja, a prática de adoração a ídolos e imagens. Então, o judaísmo ele abomina isso, a prática de adorar ou ídolos ou imagens. Né? Os cultos são realizados em templos denominados sinagogas. Os homens usam uma pequena touca denominada kippah como forma de respeito para com Deus. Os principais rituais são a circuncisão, realizada em meninos com 8 dias de vida, representando a marca da aliança entre Deus e Abraão e seus descendentes. Os livros sagrados dentro do judaísmo não fazem referência à vida após a morte. No entanto, após o auxílio na Babilônia, o exílio na Babilônia, os judeus assimilaram essa ideia. Na verdade, essas crenças variam conforme as várias seitas judaicas. A base da religião judaica está na obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos livros sagrados, uma vez que para eles isto é fazer a vontade de Deus e ou seja, isso é fazer a vontade de Deus e demonstrar respeito e amor pelo Criador. O judaísmo é a religião monoteísta que possui o menor número de adeptos no mundo, cerca de 12 a 15 milhões. Então, é a primeira religião, né, ou seja, a religião anterior ao cristianismo, e ela ela é monoteísta, ou seja, ela crê em um só Deus, no caso aqui Jeová, e desta religião é que veio o cristianismo. Cristo era judeu, os discípulos de Cristo eram judeus. Então desta religião nasceu o cristianismo. Né? E aí, o cristianismo, né, ele basicamente o mundo ocidental todo ele é cristão. Né? E este cristianismo ele veio também se dividindo com o passar dos tempos. Tiveram pensamentos diferentes, por volta de 1054, dividiu lá, a igreja dividiu, se tornando uma igreja ortodoxa, né, com liderança lá na Turquia, aquela região ali, e outra com a liderança em Roma. E isso aí fez com que surgissem divergências e pensamentos diferentes, expandissem de forma diferente as ideias. Né? E depois, por volta de 1517, surge o protestantismo, surgindo a igreja protestante com várias maneiras de pensar. A partir de 1517, né, o luteranismo, depois o calvinismo, né, vindo de João Calvino, e outros pensamentos. Então o cristianismo foi fragmentando desta forma. Né? E aí então, assim como Lutero, João Calvino e outros discordaram das ideias do
catolicismo romano, que era ensinado até aquela época, e criaram pensamentos diferentes, acabaram criando filosofias diferentes, criando religiões, ensinamentos diferentes, contrariando a ideia do catolicismo romano. Lá, bem antes, no ano 622, surge Maomé, ou seja, Mohammed, como falado lá os povos árabes, lá os povos islâmicos, ensina como Mohammed, o nome certo, não se deve falar Maomé. No português aqui nós falamos Maomé. Mas então, no século VII, né, por volta de 622, surge o islamismo. E aí, nós temos que entender o seguinte: Maomé, ou Mohammed, que foi o criador do Islã, ele era um seguidor do cristianismo. Ele seguia o pensamento cristão. Só que o que ele alega? Ele alega que ele foi a um determinado monte e lá naquele monte o anjo Gabriel revelou para ele que aquela religião cristã e as outras religiões existentes, elas estavam deturpadas, estavam incorretas para ele. Que deveria ser anunciada uma nova religião, um novo pensamento. O que ele alegava? Ele questionou a trindade, a ideia da trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você ter esses como Deus, o Deus único, né? E questionou a ideia também da Igreja Católica Romana, a prática de culto a Maria, alegando que é a adoração a Maria, adoração a vários outros deuses. Então, ele colocou isso como um mundo idólatra, esse culto a vários santos, ou a outras pessoas, a não ser o Deus único, que para ele era Alá. Alá, verdade, nós devemos guardar isso muito, e você deve guardar porque eu vou cobrar isso. Alá é o mesmo que o Deus no árabe. Então, o Deus único, o nome Alá. E esse Alá, para Maomé, é o Deus criador de todas as coisas. Aquele que fez todas as coisas, aquele que rege o universo. Né? E aí, então ele passou a pregar isso ali na cidade dele, Medina, né? Ou seja, Meca, melhor dizendo, cidade de Maomé, Meca. Passou a pregar isso dali e isto contrariou aquela comunidade ali, que era um local ali na Caaba, existe até hoje ali, era um local de turismo que dava muito lucro aos comerciantes ali daquela região, tinham muitos deuses, né? Então os povos árabes concentravam ali em busca de curas e adoração aos vários deuses cultuados ali na Caaba. E aí Maomé começou a pregar contra aqueles ensinamentos, contra o politeísmo, né? Maomé chega e começa a pregar o monoteísmo, ou seja, a crença em um Deus único. E aquela ideia de Maomé contrariou então a ideia daqueles povos ali, dos comerciantes, dos religiosos ali, fazendo com que eles expulsassem Maomé dali. E Maomé teve que fugir para outra cidade chamada Medina. Aí quando chega lá na cidade de Medina, tudo ali na Península Arábica, quando ele chega naquela cidade de Medina, ele já começa então, aquela mensagem que ele pregava ali em torno da Caaba, ali na Península, ali em Meca, que era amor, paz e tal. Aí ele chega em Medina, ele foi expulso lá de Meca, ele chega em Medina e começa a formar exércitos, formar fiéis a ele, e de uma forma assim, que a ideia agora era voltar e tomar Caaba, chegar em Meca, destruir todos aqueles objetos de culto pagãos, aqueles objetos de cultos de deuses diferentes, de variedades de deuses, destruir tudo aquilo ali e pregar o Deus único, Alá, segundo o pensamento islâmico, né? E assim ele fez, ele voltou com um grande exército lá de Medina, entrou ali em Meca, destruiu tudo o que tinha ali, aqueles deuses, aqueles objetos de culto, e deixou permanecer somente a pedra negra, uma pedra que tinha ali em Caaba. Para ele era interessante isso, até porque os povos continuaram migrando, pelo menos para contemplar aquela pedra negra, que para ele é um símbolo religioso e tal. E ali ele
pregar sua ideologia, ali, seu pensamento filosófico e religioso. Então, esse movimento passou com o passar dos tempos, as pessoas migrar uma vez por ano, naqueles que têm mais condições de vida, então virou até um princípio, migrar ali para Meca, para relembrar esses momentos daquela momento religioso, aquele movimento de Maomé ali, né, chamado Égira. Vamos ver então o que nos fala aqui no site Brasil Escola sobre o islamismo. Bom, o Islã é uma religião monoteísta, ou seja, crê em um só Deus. Acredita na existência de um único Deus. É fundamentada nos ensinamentos de Mohammed, ou Muhammad, chamado pelos ocidentais de Maomé, nascido em Meca no ano de 570. Maomé começou sua pregação aos 40 anos, na região onde atualmente corresponde ao território da Arábia Saudita. Conforme a tradição, o arcanjo Gabriel revelou-lhe a existência de um Deus único. A palavra Islã significa submeter-se e exprime a obediência à lei e à vontade de Alá. Então, a palavra Islã, guardem bem isso daí, porque pode ser uma questão da prova. Significa submeter-se, ou seja, obediência à lei, à vontade de Alá. Então, essa palavra, quando eu falo que o sujeito ele é islâmico, eu estou falando que ele é uma pessoa que submete à lei e à vontade de Alá, o Deus único, segundo o Maomé. E Alá é Deus em árabe. A palavra Deus em árabe significa Alá. Deus com D maiúsculo, porque se trata do Deus único, e não um Deus qualquer. Quando eu vou me referir a um Deus qualquer, eu escrevo com Deus minúsculo. Neste caso aqui, a palavra árabe é escrita com Deus maiúsculo. Deus é único, segundo os ensinamentos de Maomé. Seus seguidores são os muçulmanos, aquele que subordina a Deus. Então a palavra muçulmano é o mesmo que aquele que subordina a Deus. Então, quando eu falo que o sujeito é um muçulmano, ele é uma pessoa que está subordinada a Deus, ou seja, a Alá, o Deus único. Atualmente, a religião que mais se expande no mundo está presente em mais de 80 países. O Alcorão, livro sagrado do islamismo. Qual é o livro sagrado do islamismo? O Alcorão. O Alcorão é o mesmo para o Islã, é como se fosse a nossa Bíblia aqui. A Bíblia do cristianismo, a Bíblia da religião, a maior religião do mundo ocidental, que é o cristianismo. Então, o Islã tem o Alcorão, que no árabe é o mesmo que o livro, ou a palavra, não é um livro. O livro, que para eles foi algo transmitido direto de Deus, né? O Maomé mesmo, ele não sabia escrever, mas a esposa sabia escrever e ele tinha fiéis em torno dele que sabiam escrever. Então, segundo a história religiosa, o que o anjo Gabriel passava para Maomé, ele falava para as pessoas, né? E eles transcreviam. Primeiro a esposa dele transcrevia e depois outros fiéis que estavam em torno dele. E aí, então, escreveu-se então o Alcorão, que é o livro sagrado, o livro, né, de todo o povo islâmico, não somente do povo xiita, mas também do povo sunita. Por quê? O povo islâmico ele divide em várias repartições, tem vários pensamentos, né, variedade, assim como o cristianismo. No cristianismo nós temos o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo, então o protestantismo, e mesmo dentro desse movimento protestante tem várias divisões. Então tem várias divisões. Mas as divisões principais do Islã são duas: os xiitas e os sunitas. Vejam bem, isso aí é basicamente estou praticamente falando uma questão que vai cair na prova. Porque, olha, duas subdivisões principais dentro do Islã: os xiitas e os sunitas. Agora, quem são os xiitas?
Os xiitas são aqueles que pegam, que ensinam que a liderança do Islã ela tem que seguir uma ordem de parentesco com Maomé. Os xiitas são aqueles que vieram do genro de Maomé, que era um Ali, o nome do genro de Maomé, que deu sequência a essa ideia do Islã, no modelo xiita, era Ali. E ali, para os xiitas, todo líder religioso, todo califa da religião, que é o líder da religião islâmica, ele tem que seguir uma ordem de parentesco com Maomé. Já os sunitas já são voltados para o sogro de Maomé. Maomé teve vários sogros. E um deles, Abu Bakr, ele traz a ideia de que basta você ser um fiel, uma pessoa de índole, né, que tem conceito ali dentro da sociedade islâmica, que segue realmente o Alcorão e tal. Basta isso para você ser um líder religioso, você ser um califa. E além os sunitas, por que sunitas? Porque além do Alcorão, eles seguem também a Suna, que a Suna são vários escritos ou atos de Maomé. Alguns atos praticados por Maomé, eles seguem também aquelas tradições, aqueles costumes, aquelas práticas de Maomé. Então, os sunitas, além do Alcorão, eles têm a Suna. Já os xiitas, eles seguem somente o Alcorão. Eles discordam de seguir aquelas práticas de Maomé, ter como um sagrado, um livro sagrado. Bom, então, vamos para as questões sobre o Islã, que eu selecionei aqui para a gente fazer um comentário. Tirei aqui então na internet para nós, também no site Brasil Escola, uma questão que fala assim, da UFJF, Minas Gerais. O islamismo, religião fundada por Maomé, é de grande importância na unidade árabe. Tem como fundamento. Aí tem várias opções. Né? O culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos, esse é completamente errado. Eles são totalmente contra a ideia de imagens e ídolos, né? Contra a ideia de você encurvar, enjoelhar diante de imagens, diante de outros ídolos. Tem como base o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá? Nada disso. Para eles só existe um Deus, Alá. O nome Alá em árabe é o Deus. E a outra questão, o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões, esta é a questão certa. Olha só, o islamismo, religião fundada por Maomé, é de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento o monoteísmo, ou seja, a crença em um Deus único. E ele é influenciado, ele tem por influência, fundamento, a influência do cristianismo. Ele era cristão antes, ele acredita em Cristo, não como um Deus, mas como um profeta. Ele acredita também que Cristo nasceu de uma virgem, que foi de Maria. Porém, ele discorda plenamente dos cultos a Maria, discorda de acreditar na ressurreição de Cristo, que Cristo é Deus e tal. Então, também no judaísmo, ele tem o Pentateuco. O Pentateuco é os primeiros livros lá, né, da Bíblia lá, do judaísmo lá, e os muçulmanos seguem. Muito bem. A outra questão é o islamismo, ideologia difundida a partir da alta Idade Média, em que o poder político confunde-se com o poder religioso. Era dotado de certa heterogeneidade, o que pode ser constatado na existência de seitas rivais como, neste caso, heterogeneidade é a ideia de que você não tem um pensamento único, né? Heterogeneidade, você não tem um pensamento único. Então, as principais seitas, ou seitas rivais aí, os sunitas e os xiitas, como eu disse antes. Né? A outra questão é, questão 3. A Hégira, um dos eventos mais importantes do islamismo,
e que marca o início do calendário islâmico corresponde. Então essa Égira, que marca o início do calendário islâmico, ela é o quê? Ó, a Égira foi um dos mais importantes elementos da crença muçulmana, na medida em que tal fuga foi essencial para que Maomé organizasse as forças e os seguidores que lhe garantiriam o controle religioso da cidade de Meca. Mediante este triunfo, Maomé conseguiu disseminar o islamismo por toda a Península Arábica. Então lembra lá da Península Arábica. Através da Égira, foi quando Maomé teve que sair e ir para Medina, né? Depois ele volta com aquele exército e toma a Caaba ali, destrói todos os deuses que tinha ali, os ídolos ali, e implanta o islamismo ali. Então, a resposta aqui é a fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. Então, olha, a Égira, um dos eventos mais importantes do islamismo e que marcou o início do calendário islâmico, corresponde à fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. Né? Muito bem. E depois disso, o outro assunto a tratar, né, nós vimos aqui então 3 religiões até agora: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nós temos que falar um pouco sobre o hinduísmo, né? Sobre o hinduísmo. Vamos ver então, lá no site do Brasil Escola também, né? O que nos fala sobre o hinduísmo. O hinduísmo é considerado uma filosofia de ordem religiosa que engloba tradições culturais, valores e crenças obtidos através de diferentes povos, passando por constantes adaptações até chegar ao que se conhece hoje, o hinduísmo. Foi dividido em fases para melhor apresentar a sua história. Na primeira fase, chamada de hinduísmo védico, cultuava-se deuses tribais, como Deus do céu, Deus supremo, que gerou outros deuses. Na segunda fase, a partir de adaptações de outras religiões, surgiu o hinduísmo brâmico, ou bramânico, que cultuava a trindade composta por Brahma, divindade da alma universal, e Vishnu, ou seja, Vishnu, divindade preservadora, e Shiva, divindade destruidora. Então, o hinduísmo ele começa, então, aí tem várias fases, né? Vai dividindo isso daí, para poder a gente entender. Né? É uma religião que ele vamos dizer, politeísta, porque tem vários deuses, eles cultuam vários deuses, inclusive a vaca. Por que eles têm a vaca como um deus, uma deusa, por exemplo, né? A vaca, a ideia é que ela oferece o leite, ela oferece, por exemplo, os próprios estrumes da vaca, é fértil, né? Para poder produzir o gás, lá na Índia no caso, e outros tipos de coisa. Né? Então, com relação ao hinduísmo, o principal que a gente deve guardar aqui, que você deve entender, é o seguinte: é sobre os Vedas e sobre o sistema de casta. Né? Então, olha só, vamos ver aqui. Vamos ver aqui no site, acho que vai ser melhor, mais fácil de entender. Então, os Vedas são basicamente os livros que são base para o pensamento hinduísta. Para o pensamento hinduísta. Eles foram desse período védico, na verdade foram escritos ali, fala sobre o Buda, né, Mahatma Gama e outro pensador lá da época lá do período Vedas, né? Na civilização indiana, a estrutura social passou a ser organizada por meio do sistema de castas. Sobre esse sistema é correto dizer que, olha só, a ideia de casta já sugere um modelo de organização social fixo, sem mobilidade,
e está, no caso da Índia, diretamente associada ao nascimento, às famílias. Então, a princípio não tinha nada a ver com a religião, porque a ideia de casta já vai dividindo, né, em classe as famílias. Cada família pertence a classes sociais diferentes de acordo com aquelas famílias. Mas a princípio, então, e aí depois a religião ela vai orientar a que casta pertence tal família. Ó, a civilização indiana, por volta do século VI a.C., passou por uma grande revolução espiritual, a qual produziu dois grandes pensadores e líderes religiosos. Eram eles, neste caso aqui, Siddhartha Gautama e Mahavira. Então, dois pensadores que produziu esses pensamentos lá, criou essas ideias lá dos Vedas. O século XVI a.C., na Índia, foi conhecido como o período védico. Foi nesse período que apareceram figuras como Siddhartha Gautama e Mahavira, fundadores do budismo e do jainismo, respectivamente. Isso é, dois segmentos espirituais do hinduísmo. Então, o hinduísmo, na verdade, o fundamento do hinduísmo está lá nesses dois pensamentos, Siddhartha Gautama e Mahavira. Siddhartha Gautama é só lembrar lá do Buda, lá, né? o budismo foi criado por Siddhartha Gautama. E aí esse sistema ele tem esse hinduísmo, ele acaba sendo dividido por classes sociais. E essas classes, então, vocês devem guardar bem, porque é como se fosse uma pirâmide, né? No topo da pirâmide, a gente tem os brahmanes, né? Olha, situado no topo da hierarquia social. São os que exercem os trabalhos intelectuais, como sacerdotes e filósofos. Então, os brahmanes são os sacerdotes e filósofos, exercem o trabalho intelectual. Depois do brahmanes, né, abaixo do topo, tem os charitas, né, ou seja, os sátrias, pessoas que trabalham como militares, que são considerados a nobreza nesse sistema de casta. Então, os sátrias são considerados a nobreza, né? Trabalham como militares. E depois dos sátrias, nós temos aqui, em terceiro lugar da hierarquia, os vaixas, casta que abrange os artesãos, camponeses e os mercadores. Depois, por último, nós temos então aqui os trabalhadores em geral, serviços das demais castas, são os denominados Shudras. Então, os Shudras são os que são inferiores aos Vaixas, né? Os trabalhadores em geral. E tem os excluídos, que são os párias. Por que eles são excluídos? Eles são considerados intocáveis, pois o hinduísmo o considera seres poluídos, proibidos de frequentar o mesmo espaço que os integrantes de castas superiores. Os párias realizam trabalhos que outros se recusam, como limpeza de funerais, coleta de lixo, entre outros. Por conta disso, costumam ser expulsos de templos hindus, escolas, fontes de água, estradas e ferrovias, utilizados por pessoas de castas superiores. Então, é uma sociedade dividida em castas. Lembrando que a religião ela vai identificar ali, mas não que a casta ela tem origem na religião, né? Em 1948, apenas 2 anos após a independência da Índia, a Constituição indiana aboliu oficialmente o sistema de casta. Acontecimento que contou com intensa mobilização social no país. Isso ocorreu por meio da liderança política e espiritual de Mahatma Gandhi, que em anos anteriores já havia advertido os indianos de que a manutenção do sistema de caça favorecia os colonizadores ingleses, que o manipulavam
para perpetuar uma injusta divisão social e a exploração dos indianos. Então, foi abolida aqui em 1949 essa ideia de sistema de casta. Só que isso não foi, na prática ainda existe esse sistema de casta lá na Índia. Lembrando que ninguém vai chegando lá, segundo informações que eu tive pesquisa, ninguém vai chegar e falar, olha, eu sou da casta tal, né? Isso aí é identificado naturalmente, mas as pessoas não chegam se identificando como da casta, de determinada casta. Então guardem bem essas questões aí da casta, né? Dessa hierarquia da casta indiana, sistema de casta indiano, para não ter problemas ali na hora da prova. Então, boa prova. Depois vou colocar outro vídeo falando sobre os outros assuntos.